Pessoal, o preço da matéria-prima do Whey Protein mais do que dobrou. Porém, a boa notícia é que o melhor custo-benefício ainda continua sendo na Growth Suplementos. O Whey Protein de 1 kg com 250 gramas de creatina monoidratada por R$ 179,90. Sem falar que agora a Growth também tá com Daily Whey, que eu recomendo você olhar a tabela nutricional, mas já te adianto, tá? Tem 22 gramas de proteína. E pra você, o Whey Gourmet, rapaziada, exatamente, tá certo? Olha lá, confere, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito, tamo junto. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. E hoje, pessoal, 3 assuntos bem interessantes pra gente conversar, sendo que todos esses 3 assuntos estão praticamente interligados, porque todos os atletas que eu vou comentar aqui nesse vídeo vão participar do New York Pro e muito provavelmente também do Pittsburgh Pro, que acontece uma semana depois do New York Pro. Pra quem não tá sabendo, o New York Pro acontece daqui a 3 semanas, tá certo? É um evento extremamente importante, é um evento aí que ele dá, né, aquele anel, tá? O dono do evento dá um anel pro campeão, né? Quem acompanha aí nos outros anos viu que o Nick Walker foi o vencedor, ele tem praticamente 3 anel ali, tá certo? Enfim, pessoal, vamos começar logo aqui com os assuntos pra gente não ficar, né, viajando nisso aí. O primeiro assunto, pessoal, que eu gostaria de trazer aqui pra vocês é em relação ao Krizo. Não é sobre essa atualização, tá? Porque essa atualização aqui já tem aproximadamente 2 semanas, então já é uma atualização um pouco antiga. Ele já tá, inclusive, melhor do que essas fotos aqui, e são fotos, inclusive, incríveis. Mas, cara, é o seguinte, primeiro eu preciso esclarecer uma coisa pra vocês. Eu sou fã do Krizo, tá? Quem acompanha o canal e assiste aí a maioria dos vídeos já deve ter percebido que eu já fiz, acredito que 2 ou 3 vídeos falando somente do Krizo. E eu tô falando isso aqui, pessoal, porque eu não sei se vocês lembram, mas em um desses vídeos eu abordei um pouco sobre a mentalidade do Krizo, porque ele tinha feito perguntas e respostas no canal dele do YouTube, e em uma das perguntas, um seguidor dele lá, né, um fã dele, falou o seguinte: Krizo, como você se vê, perguntou pra ele, né, no topo do Mr. Olympia, o que é que você espera de si mesmo como um bodybuilder? E ele respondeu, foi bem sincero ali, né, falou, cara, eu não me vejo no topo, não me vejo ganhando, sabe, tô tranquilo em ser um cara ali mediano, e eu trouxe isso aqui pra vocês porque eu achei muito estranho. Eu me perguntei, cara, como é que um cara como o Krizo, desse tamanho, chegou nesse shape pra você colocar esse volume de físico aqui? Você tem que ser extremamente competitivo, porque estamos falando, claro, né, de um cara que compete, tá certo? Não estamos falando de um cara que faz isso por hobby. Era um cara acostumado a sempre ficar no top 1 quando ele competia na outra federação, e ele vem pra IFBB esperando ser só um cara mediano, sendo que ele tem muito potencial. Não fazia sentido. E aí, né, eu abordei um pouco ali da parte mental dele, tá certo? Comentei com vocês, né, que era realmente estranho. E aí, pessoal, durante todos esses tempos eu fiquei me perguntando, cara, se o Krizo, ele realmente tem essa mentalidade, se ele não se imagina sendo campeão do Mr. Olympia, ou pelo menos ficando no top 5, será que ele vai fazer as mudanças necessárias? Porque assim, ele tinha alguns pontos fracos, né, principalmente em relação à pose, tá certo, pessoal? Porém, quem era mais preciso ali em relação ao conhecer o físico dele, sabia que ele tinha também algumas regiões que precisavam claramente de melhorias, né, como por exemplo o glúteo e o posterior de perna dele, tá certo? Enfim, tendo em vista que ele precisava melhorar tantas coisas, como um cara que não gosta de se imaginar no topo, não quer ser competitivo nesse nível, vai conseguir trazer essas melhorias, sendo que para fazer isso você vai precisar dedicar muito do seu tempo, vai precisar fazer coisa que você não gosta. E aí, pessoal, o Krizo, ele começou a evoluir, tá? Eu confesso pra vocês, tava acompanhando mais ele no YouTube, não tava muito prestando atenção nos físicos dele em campeonato, só que o resultado que ele teve no Prague Pro de 2025 é incontestável. Eu te pergunto, quantos caras hoje você consegue imaginar vencendo o Keone Pearson, o campeão da 212? São pouquíssimos. O Myro Krizo é um deles, ele venceu o Keone Pearson. E se você aí, cara, tem uma lembrança do Myro Krizo mais antigo, né, aquele cara que tinha vários pontos fracos, que não conseguia condicionar muito bem com, digamos assim, constância, né? Até porque vale lembrar, tá, pessoal? Ele já sim apresentou físicos incríveis, como por exemplo no Empro Pro lá de 2023. O físico dele tava brutal. Foi ali que, inclusive, eu comecei a respeitar ainda mais o Myro Krizo, né? E ver que sim, ele é um cara de fato competitivo e poderia sim ter chance de querer fazer as melhorias necessárias. E cara, a realidade é que aquele Myro Krizo, ele foi muito superado, tá? Primeiro, ele melhorou o volume do glúteo. E segundo, ele melhorou demais o condicionamento dele. Porque, vamos pra lógica, se o cara conseguiu adicionar muito volume de glúteo, que sabemos que é um ponto difícil pra melhorar, né? A gente vê quando o cara tem esse ponto fraco aí, dificilmente o cara consegue fazer progressão. E ainda assim, ele conseguiu melhorar o condicionamento. Significa que o volume que ele colocou nessa região foi muito expressivo. Porque geralmente qual é a técnica que o pessoal faz? Olha, se eu quero colocar volume em uma região, eu vou fazer um off-season, vou fazer uma preparação focada nisso, beleza. Mas quando tá próximo do campeonato, o cara não vai querer chegar nos 100% do talo, né, da definição, para não perder aquele grupamento muscular novo, né, que no caso é a região, digamos assim, mais propensa
a ser perdida na reta final. É geralmente a parte que vai churriar. O Mario Crison não, cara. Ele tá com o George Farah, tá certo? O guru é um cara excepcional. Quem conhece o George Farah sabe que ele é um cara muito bom. Então a probabilidade do Crison acertar novamente pra esse New York Pro é muito alta. E agora, pessoal, olha como o Mario Crison tá em termos de condicionamento e volume, tá certo? Ele é um cara bem arredondado, tem até a panturrilha muito grande, né? E olha isso aqui, olha o nível de condição dele, tá? Dá pra ver aqui que o posterior de perna dele já tá muito talhado. Tem esse vídeo aqui também que dá pra mostrar um pouco mais. Ele tá realmente com um condicionamento muito bom. E aqui, pessoal, ele mostrando a parte da frente da perna dele. Mano, olha isso aqui. Só que, ao meu ver, pessoal, o vídeo mais impressionante nem é esse aqui. Ele vai depois aqui mostrar a panturrilha, tá certo? A panturrilha dele é muito grande. Mas, cara, olha isso aqui, mano. Só olha, tá? Cara, que bizarrice é essa, mano? Olha o posterior de perna desse cara. Olha o volume do braço. Olha o... Cara, olha o tamanho do ombro dele em comparação com a cabeça dele. Cara, é bizarro, tá? Vou falar uma coisa pra vocês, mano. Vou, inclusive, entrar aqui no perfil dele pra mostrar uma coisa. Olha isso aqui. Quando ele vai fazer essa remada, tá? Vou puxar isso aqui. Cara, se o Crison, ele tivesse uma linha de cintura mais fina, olhando, pessoal, só aqui pra parte superior, né? Pro upper body dele, falando de ombro, peito, braço. Olha isso aqui. Mano, ele ficaria muito parecido com o Ronnie Coleman. Só deixando claro, tá, pessoal? É incomparável o Ronnie, tá? A estrutura, eu já falei, já tem vários vídeos aqui no canal falando porque o Ronnie Coleman era tão diferenciado, mas eu tô falando assim, ele tem algumas características que lembram o Ronnie Coleman, até o tamanho, né, cara, do crânio dele, porque eu não sei se vocês já viram, né, um vídeo aqui no canal sobre isso, mas estruturalmente falando, é muito vantajoso você ter a cabeça menor, tá? Porque você vai ter uma ilusão de ter um upper body maior, e o Ronnie Coleman tinha isso, né? Tanto é que o Chris Cormier, que é um cara que competiu com o Ronnie Coleman, sempre falava isso, cara, ele dizia assim, mano, ele nasceu tanto pro bodybuilding que até a cabeça dele era pequena, então, obviamente, né, dava a ilusão de que o tronco dele era maior. Então, assim, esse cara daqui, ele tem umas características muito impressionantes. Eu não sei até que ponto ele conseguir evoluir no palco em termos de apresentação do físico, porque, assim, no Instagram, treinando, né, fazendo algumas poses, inclusive, tipo, mais musculoso, ele é absurdo, abismal. O cara realmente é muito diferenciado. Porém, sabemos que ele tem um grande problema em relação à apresentação do físico, né? Ele é meio desengonçado, parece que não tá muito à vontade ali no palco, entendeu? E ele vai estar batendo de frente com um cara que faz apresentações incríveis, que tem uma postura de palco praticamente impecável, que é, obviamente, o Rafael Brandão. Então, assim, não vejo ele como favorito. Cara, olha, isso aqui é muito impressionante, né? Não vejo ele como favorito, tá certo? Acho difícil ele ganhar do Rafael Brandão, porém, se o Rafael Brandão chegar pequeno e esse cara daqui acertar o pico e conseguir melhorar as poses um pouco, que seja pouca coisa, tá? Ele tem chances reais de ganhar também. E é por isso que eu tô achando esse show bem interessante, esse New York Pro, sabe? Temos o Tony Burton, o Mario Crison e o Rafael Brandão. Todos os três caras com chances de vitória e é um prêmio muito importante, né, cara? O New York Pro, você ganhar ali um anel, sabe? Realmente é um prêmio bem importante. O New York Pro é um show muito interessante e muito prestigiado. Outra categoria que vai ser muito boa no New York Pro, pessoal, com certeza vai ser a Men's Physique. Eu sei que a categoria, ela tá meio por baixo, né, não tá com tanto hype assim. Inclusive, cara, eu tenho minha teoria do porquê, tá certo, ela tá assim tão por baixo, mas eu quero falar de shape hoje, porque a minha teoria envolve não somente shape, tá certo? Envolve mais personalidade. E eu quero falar de shape porque eu quero falar do Edvan Palmeira, que, mano, eu falo uma coisa pra vocês, tá? De toda a Men's Physique, de toda a história da Men's Physique, só tem dois físicos, assim, que eu acho, que eu olho e falo, mano, isso aqui deveria ser a Men's. Primeiro, o Kaique Pro, naquele Muscle Contest que ele ganhou, aquele físico dele tava, mano, praticamente perfeito. Eu sempre falo aqui pra vocês, né? Aquele físico lá é um dos meus preferidos. E o Edvan, nunca escondi aqui, sempre que eu falo do Edvan eu falo, é o meu físico preferido da Men's atualmente na atividade, tá? Pra mim, esse cara daqui deveria ser o que representa a Men's Physique. Eu sei que você pode até argumentar que, pô, como assim um cara posa de lado? Mano, ele posa do jeito que o físico dele fica melhor. E olha a fluidez do físico desse cara. Dorsal fluindo muito bem com a linha de cintura, essa dorsal aqui também se projetando na medida do possível. E olha o aspecto do ombro e do peito do Edvan, é muito 3D, muito arredondado. Sem falar também que ele tem um aspecto muito impressionante no geral, né? Quando ele tá contraindo assim, olha isso aqui, mano. O cara é muito bizarro, tá? Pra mim, ele é um baita representante da Men's Physique. É o seguinte, cara, a última atualização dele foi essa daqui. Ele tá fazendo mais musculoso, aí depois ele vai fazer a pose clássica, né? A pose clássica de Men's, né? No caso, eu ia falar não a pose de Classic Physique, né? A pose normal de Men's, é de frente. E eu percebi, cara, que essa sequência de atualização dele aqui tá muito parecida com a última do Ali Bilal, que é um cara que vai participar também no New York Pro e chega como um dos favoritos. No caso, pessoal, essa atualização daqui, ó, se liga isso aqui. Ele vai fazer o mais musculoso e depois ele já vai puxar a pose de Men's. Aí, mano, eu quero fazer uma comparação aqui pra gente ver, cara, se o Edvan, ele pode realmente ganhar esse New York Pro, porque pra mim, esse cara daqui, ele é realmente
obviamente o favorito, tá? Mas eu tenho uma sensação de que o Edivan melhorou as costas dele e com essa melhoria ele tem chances reais de ganhar desse cara daqui, de ganhar, claro, o New York Pro. E aqui, pessoal, temos a comparação, lembrando, tá? São ângulos diferentes, né? O Ali Bilal ele tava bem longe ali na gravação, o Edivan tá mais próximo, porém dá pra gente perceber algumas diferenças. Primeiro, a mais musculoso aqui, né, que os dois fizeram, e dá pra ver que o Ali Bilal ele tem um tronco um pouco mais encurtado do que o Edivan, e o Edivan ele tem um aspecto mais 3D, né, principalmente aqui no ombro. Olha a diferença da qualidade do ombro do Edivan e até do peito, tá certo, em relação ao Ali Bilal. Cara, é bizarro, o Edivan é muito diferenciado em relação à qualidade muscular. Aí depois eles vão fazer a pose de Mendes, tá, e é muito curioso, né, cara, como o físico dos dois em relação à silhueta é bem semelhante. A diferença que tem aqui é basicamente o seguinte: primeiro, a parede abdominal do Ali Bilal, ela claramente ela é mais definida e tem mais gomos abdominais, o que dá um aspecto de mais detalhamento, né? Você vê pelas partes inferior do abdômen e também, claro, tem a região aqui do oblíquo e do serrátil anterior. Ele também, acredito eu, faz uma ativação melhor, tá certo? Isso aí não prejudica a linha de cintura dele, fazendo inclusive, na verdade, que ele tenha mais projeção de dorsal. É por isso que ele consegue um V-taper em relação à silhueta dele tá mais largo aqui, né, nessa parte frontal da pose, tá, do que o Edivan. Apesar de que a continuidade da silhueta dos dois é bem semelhante em relação, né, a formato de linha de cintura se conectando com o dorsal. Outra curiosidade aqui, formato de ombro. O ombro do Edivan é claramente muito mais arredondado. Olha como a porção anterior do ombro dele e a porção clavicular também do peitoral, ela é muito mais pra frente, muito mais preenchida. Isso pra mim é uma coisa assim que não deveria ser ignorada, tá certo? Eu não sei até que ponto, né, cara, os dois ali lado a lado vai ter essa diferença, porque no palco, obviamente, tem a questão da depletação. Eu não sei se o Edivan ele vai conseguir trazer esse aspecto tão 3D, tendo a confiança, né, para fazer isso e manter a linha de cintura fina, porque assim, Men's Physique, ele também tem que ter esse controle, né? O cara não pode extrapolar no funes para não deixar a linha de cintura um pouco mais larga, porque 2 centímetros a mais, cara, já prejudica muito, tá, a linha. Então, assim, desse jeito que o Edivan tá aqui, ele tá perfeito. Não sei se ele vai conseguir levar esse look pro palco, mas aqui eu vejo muita diferença, tá? Olha essa região aqui, pessoal, muito diferente, né? Apesar de que, claro, né, cara, o Ali Bilal ele tem um físico absurdo. Agora vamos pra pose, ao meu ver, mais importante, tá? Que no caso é a pose de costas. Aqui já dá pra ver que o Edivan, ele tá muito encaroçado no trapézio e nos músculos escapulares. Porém, na hora de armar, que é o importante, obviamente, vocês vão ver que ele melhorou muito e não é somente com contração que ele tá conseguindo mostrar isso. Mano, olha isso aqui, velho. Não, fala aí. O Edivan melhorou demais. O trapézio dele tá bem marcado, os músculos escapulares estão com um aspecto 3D muito interessante e a dorsal tá marcada. Olhando pra silhueta, o Ali Bilal ele me parece ser mais projetado por conta, obviamente, do tronco encurtado dele e também eu diria que ele tem até um pouco mais de largura de dorsal, tá certo? Aqui nos músculos escapulares, na borda superior da dorsal. Mas o V-taper do Edivan, ele tá muito agradável porque a linha de cintura dele tá muito fina, velho. Então, assim, levando em consideração que ele tá com o ombro bem arredondado, posterior de ombro aqui muito saltado, os músculos escapulares bem definidos, o trapézio dele tá com um aspecto muito 3D, ele trouxe essa melhoria também pra dorsal, rapaz, eu acho que ele pode ganhar isso aqui, tá? Eu espero que ele ganhe porque, pra mim, cara, o Edivan, ele tem que representar a mim, sabe? Quero muito ver esse cara como top 1. Obviamente é uma categoria muito difícil, né, cara? Que pequenos ajustes ali, cara, pequenos erros de pose, entendeu? Tem que ser uma finalização muito perfeita. Enfim, vamos torcer aí pro Edivan porque é um cara que merece muito. Pessoal, só rapidinho, tá? Antes de pular aqui pro próximo tópico. Eu não sou muito de falar isso, tá? Porque eu tenho muito respeito pelos atletas, mas, mano, o Ali Bilal não tá meio esquisito nessa pose, né? Tipo assim, comparando a estética dele dessa pose com a do Edivan, cara, ele tá muito esquisito. O Edivan, ele tá muito mais arredondado, muito mais 3D, muito mais fluido do que ele. Caraca, velho, que absurdo. Pessoal, Edivan vai ganhar o New York Pro, eu tô confiante, tá? Anota aí. E agora, pessoal, para finalizar, eu quero comentar um pouco sobre o Diego Classic. Olha, é o seguinte, eu sei que quando se fala do Diego Classic, a gente fala de pose, de fluidez, a estrutura do cara é muito boa, mas, cara, de verdade, tá? Eu reconheço tudo isso dele, mas eu acredito, de verdade mesmo, que o mais impressionante, o fator mais impressionante que ele tem hoje é a qualidade muscular que ele tá apresentando. Mano, esse cara tá muito absurdo. Eu me lembro perfeitamente que antes do Mr. Olympia de 2025, ele postou, não sei se foi um vídeo ou foi uma foto, tá? Fazendo duplo bíceps de costas e, cara, assim, eu sou difícil, tá, de comentar em foto. Eu comentei lá, mano, isso tá absurdo, tava muito impressionante. Juro pra vocês, quando eu vi aquela foto, eu falei, cara, esse cara vai entrar no top 10, tá? Obviamente eu não fiz uma previsão, né, mas eu tava imaginando que ele fosse entrar no top 10, só que ele conseguiu avançar muito mais, né? O cara saiu, sei lá, do top... O cara tava no terceiro caote, foi avançando, avançando. Assim, vocês viram a história do cara, né? Lá no Olympia foi um absurdo, mas eu quero mostrar essa atualização, porque, primeiro, abdominais e coxas, pose incrível. Não preciso nem falar em qualidade de execução, né? Olha o jeito que ele
posiciona o braço dele para conseguir mais projeção na dorsal, a parede abdominal completamente ativada junto com os oblíquos e com o serrátil anterior, a perna, apesar desse posicionamento que é bem difícil de ser ativada, a parte de trás aqui da perna ele tá ativando perfeitamente, o cara é diferenciado, só que essa pose agora que ele vai fazer aqui é a que mais me impressionou, cara. Olha isso aqui, mano. É sério, esse cara tá muito empedrado. Toda a parte posterior do físico dele tá muito absurdo. Olha isso aqui, velho. O cara tá muito absurdo, velho. Ele vai fazer um peitoral de lado, que era uma pose que eu considerava fraca dele, mas hoje, olhando isso aqui, não tem como falar que é fraca, velho. Ele tá muito proporcional. Cara, que físico que o Diego tá apresentando, tá? Eu sei que ele vai ter um confronto muito duro lá no New York Pro, vão ter excelentes atletas. O One Punch Man vai estar lá, que foi um cara que superou ele no Mr. Olympia de 2025. Mas, cara, levando em consideração que vamos ver o Diego com o físico totalmente empedrado e ele é dono dessa pose aqui, que, mano, olha a parte inferior dessa pose do Diego. O jeito que ele tá ativando, o flow, o arredondamento, a silhueta, assim, é bizarro, tá? É um cara muito completo, ainda no topo, né, cara, de tudo, posa de uma maneira perfeita, enfim. É um cara que não pode ser subestimado nesse New York Pro, tem chances reais de ganhar. Não sei se ele vai conseguir ganhar porque o One Punch Man, eu não vi as últimas atualizações dele, inclusive vou fazer um vídeo agora pra comentar, tá certo? É um cara absurdo, que também tem uma curva de evolução muito acentuada, mas quando eu vi, pessoal, essa atualização aqui do Diego, eu, cara, não poderia deixar de falar e fazer esse alerta pra vocês. Fiquem espertos com esse cara, porque eu não sei quanto peso ele tem pra colocar na categoria. Só que assim, cara, com essa curva de evolução que ele tá tendo, não me surpreende, tá? Aí, nos próximos anos, a gente já vê ele disputando ali realmente pelo título, sabe? Papo de top 5, top 3. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses assuntos? Quero saber a opinião de vocês, tá certo? Lembrando, suplementos de qualidade é lá na Growth Suplementos. Não esquece, cara, de usar o cupom Carlos. Se possível também, deixa curtida aí no vídeo, tá? Que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.